Quando Luiz Alberto Weber e eu escrevemos esse livro aqui, a gente publicou esse livro em 2023, o último capítulo começava com uma frase do ministro Alexandre de Moraes: "O dia deles vai chegar." O Supremo condenou hoje Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, atentado contra o Estado Democrático de Direito e outros crimes. O dia de Bolsonaro realmente chegou, como projetava o ministro Alexandre de Moraes e outros integrantes do Supremo. Esse julgamento de hoje, um julgamento evidentemente histórico, porque é a primeira vez que o STF julga um presidente da República por tentativa frustrada de golpe de Estado, mas o Supremo chega ao final desse julgamento institucionalmente fortalecido, porque consegue dar uma resposta a tudo o que aconteceu de 2019 para cá, e especialmente no 8 de janeiro de 2023. Mas o tribunal vai ter de lidar com as consequências jurídicas e políticas. Primeiramente, as consequências jurídicas. Haverá embargos de declaração das defesas, mas esses recursos devem ser julgados rapidamente pela primeira turma do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes deve dar celeridade para o julgamento desses recursos e aí a pena vai poder ser executada. O segundo ponto é se Bolsonaro vai cumprir essa pena em regime fechado ou se ele poderá ficar em prisão domiciliar em razão do seu estado de saúde. Esse é um segundo momento e muito provavelmente o presidente Bolsonaro vai ter esse benefício de cumprir a prisão em regime domiciliar. Outras questões que vão aparecer certamente, e aí ainda na parte jurídica. Existe uma investigação em torno das ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E essa denúncia deve ser oferecida nas próximas semanas ou próximos meses. E aí fica a dúvida: o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, vai também denunciar Bolsonaro pelas ações que estão sendo feitas nos Estados Unidos? Afinal de contas, ele próprio, o presidente Bolsonaro, disse que enviou dinheiro para manter Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos trabalhando por sanções ao Brasil em razão da investigação contra Bolsonaro. Talvez, por conta dessa pena alta, possa parecer que não faz sentido denunciar Bolsonaro por mais esse crime. Pode não ser estratégico, mas a gente tem que pensar na questão política. E aí vamos à primeira consequência política. Com a condenação, agora começa a ganhar mais força ou mais celeridade uma proposta de anistia para beneficiar Bolsonaro, Augusto Heleno, Walter Braga Neto e os outros envolvidos nesse processo. Agora, se o presidente Bolsonaro for acusado e condenado por um outro crime posterior ao que aconteceu no 8 de janeiro, nós teremos uma outra circunstância, uma outra realidade. Então é possível que, diante dessas circunstâncias, diante de um avanço de uma proposta de anistia, Bolsonaro seja denunciado também por este crime. Outra consequência política pode ser o aumento de sanções por parte do governo americano contra ministros do Supremo. Isso já está mais ou menos precificado na visão de alguns ministros do STF, mas pode ser uma realidade. E nessa, o ministro Luiz Fux, que votou isoladamente para absolver Bolsonaro e outros réus, vai se livrar, evidentemente, dessas sanções. Ele que já está com visto mantido, os demais com os vistos para a entrada nos Estados Unidos cassados, o ministro Fux vai ter esse benefício em seu favor. E isso agrava o seu isolamento interno no STF. Não foram só as suas palavras, os seus argumentos que o deixaram isolado. O seu comportamento neste processo, diante das circunstâncias e de tudo que aconteceu com o tribunal, vão deixar o ministro Fux mais isolado do que já estava e talvez, inclusive, mais isolado do que ministros indicados por Jair Bolsonaro. A presença de Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso no julgamento da turma, lembrando que Barroso, evidentemente, por ser presidente, não compõe nenhuma das turmas, e Gilmar Mendes integra a outra turma, mas a presença dos dois é uma tentativa de demonstrar coesão do tribunal. Coesão que vai ser necessária se o tribunal tiver de julgar a inconstitucionalidade, uma ação de inconstitucionalidade contra
uma proposta de anistia se for aprovada pelo Congresso Nacional. Evidentemente, as circunstâncias políticas podem mudar daqui até o ano que vem, inclusive em razão das eleições de 2026. E o Supremo vai ter que lidar com essas consequências. Mas esse é um próximo capítulo dessa batalha. O Supremo, e nós contamos isso no livro O Tribunal, o Supremo vence essa batalha contra Bolsonaro. Mas os próprios ministros sabem que no ano que vem pode ser que se inicie uma nova.